Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado financeiro brasileiro, os empresários e empreendedores que fazem os negócios acontecerem para te tornar um investidor melhor a cada dia, trazendo insights, perguntas relevantes, aquelas perguntas tradicionais, perguntas difíceis, mas também para beber na fonte desses convidados mais do que especiais aqui que nos prestigiam sempre nessa poltrona. E hoje nós vamos falar com Paulo Antunes, que é Country Manager da Fogo de Chão. Vamos ter uma conversa agradabilíssima e muito saborosa sobre o business de restaurante. A Fogo de Chão, que hoje é uma empresa com sede nos Estados Unidos, mas que tem uma operação muito relevante aqui no Brasil. E a gente pode, inclusive, discutir sobre como é uma estrutura de uma empresa como essa, seu reporte para fundos, o processo de listagem, crescimento e o próprio andamento dos negócios no Brasil. Paulo, prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Meu caro Felipe, é um prazer. Prazer é meu estar aqui com você e no Você com Dinheiro. Vou começar com uma pergunta, não podia ser diferente. Falando desse tema nesse momento, e o preço da picanha? Olha, todo o mercado de restaurantes está sofrendo nesse momento de alta da proteína animal, que coincide com a alta do dólar. É uma commodity, então sobe o dólar, sobe a arroba do boi, sofremos na carne para fazer um trocadilho. E aqui nos resta, claro, negociações com fornecedores. Como nós somos compradores de volume com frequência, nós estamos na ponta da fila lá para negociar. Mas essa é uma hora que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Todo mundo sofreu. Está todo mundo fazendo a lição de casa para melhorar a eficiência interna, para não deixar se chegar na margem, mas está difícil. E um ponto aí interessante, a gente tem o mercado global de proteína tem sido bastante concentrado. Como é para vocês, vocês são grandes players, compradores, né, de proteína animal, essa negociação com grandes fornecedores, a compra de vocês também é bastante concentrada? A compra foi muito concentrada por anos e a empresa tem, imagina, 46 anos aqui no Brasil e viu os grandes players se formarem, desde pequenininhos até os gigantes multinacionais que são hoje. Os principais players, JBS, Marfrig, que foram nossos fornecedores por décadas, por incrível que pareça, perderam relevância recentemente. E a minha leitura, precisa ver qual é a que eles dão, mas a minha leitura é assim, eles deixaram de dar atenção para o mercado de food service, que tem uma relevância menor quando se comparada a grandes negócios ou a negócios internacionais, se você pega exportação para a China ou para a Ásia. Eu acredito que eles tenham dado menos atenção ao mercado interno do que, digamos assim, eu gostaria que eles tivessem dado. Então, migramos, continua com compras centralizadas e concentradas, mas em players menores que, por incrível que pareça, conseguem dar mais atenção para o que é porcionado, para o padrão que nós exigimos para ter a qualidade para servir na ponta. Então, por incrível que pareça, o acaso nos empurrou para fornecedores menores e mais artesanais. Você consegue ter uma relevância para esse player maior, eu imagino, ajuda, por exemplo, no próprio controle de qualidade desse fornecedor, né? É verdade, isso você está falando. Então, quando a gente muda um padrão de corte, é mais fácil. Agora, claro, quando você pega um player enorme, a parte de logística é muito mais fácil. E, então, eu diria que tem prós e contras, mas pode checar. O mercado de food service sofreu com esses grandes players, que eles acabaram tirando um pouco a atenção. Se eu fosse executivo, talvez numa dessas empresas eu tivesse outras explicações, mas eu acho que foi o volume de negócios que chamou eles e a atenção deles para outro lado. E você comentou de logística. Quantas unidades vocês têm de fogo de chão aqui no Brasil? Aqui no Brasil são 9 unidades, sendo uma em Brasília, 2 no Rio de Janeiro e acabamos de inaugurar a 6ª aqui em São Paulo, no Shopping Tamboré. E essa operação, isso
todos os restaurantes são integralmente capital da companhia? São restaurantes próprios. Não tem esse modelo franqueado, fogo de chão é fogo de chão? Fogo de chão é próprio nos Estados Unidos e no Brasil. É uma empresa da Bain Company, cujo CEO é o Barry McGowan, para quem eu respondo. E essas 9 empresas aqui no Brasil são deles diretamente, e as 86 lojas nos Estados Unidos também são deles. Depois nós temos no Oriente Médio e América Latina aqui, e estamos entrando, colocando um pé na Europa, e aí são modelo de franquia. Quantas lojas, perdão, nos Estados Unidos? São 86. Então lá, o mercado lá é quase 10 vezes maior. Quase 10 vezes o brasileiro. Exato. Mas é um modelo de... esse modelo de fazer churrasco é um modelo bastante brasileiro, né? É um modelo brasileiro, e eu vou além. O amálgama, digamos, da cultura da fogo de chão é a hospitalidade e a arte do churrasco gaúcho. É isso que amalgamou, digamos, fez uma força da empresa que dura até hoje. Eu fui executivo de outra empresa de restaurante, centenária, e lá nós tínhamos um chefe, a estrutura tradicional de um restaurante, um chefe, uma equipe de cozinha e a brigada de sala. Na fogo de chão, você não tem o chefe, você tem 15 chefes. Você tem cada um dos que nós chamamos gaúchos responsáveis por um corte, por espetar, por salgar, por colocar no fogo e por te servir no prato. Então ele domina. Se é a pessoa de fraldinha, ele é o dono daquele... Ele manja da fibra, ele manja do sabor, ele sabe como você gosta, mais passado, menos passado. Ele sabe, domina isso aqui a ponto de ser um expert, fazer um balé. Então a fogo de chão é bem específica e está muito ligado à cultura gaúcha de hospitalidade, que é muito própria. Eles são muito hospitaleiros, e em volta da mesa, em volta do churrasco, aí não tem concorrência. E como por exemplo, definido o corte que vocês vão servir? Como vocês selecionam esse, pensando nesse mote da recepção, da hospitalidade, como vocês desenham a experiência para quem está indo lá almoçar, por exemplo, aproveite esse ciclo completo? Cada um vai fazer a arte do seu corte, né? Falta então descobrir como esses dançarinos vão compor o balé. Exatamente, a gente chama de balé essa arte, e está muito na origem da arte do churrasco, porque os cortes eles seguem até a parte de fibra e de corte. Então, quando nós fazemos, por exemplo, uma fraldinha, ela vai estar mais próxima do fogo, porque ela é mais fina e tem menos gordura. Quando nós fazemos uma costela, ela vai estar mais longe do fogo e precisa mais tempo para que aquela gordura derreta e quebre as fibras. Então, o próprio corte da carcaça, ele obedece a toda a parte de biologia, e o sabor, o tempo de assado e como nós vamos servir para o cliente. Então, se é no espeto, se é na tábua, tudo isso faz parte dessa arte. Muito bem. Estamos batendo esse papo com o Paulo Antunes, Country Manager da Fogo de Chão para Brasil, falando um pouquinho sobre o próprio mercado, o desenvolvimento desse mercado e quais são os pontos de atenção, para onde estão indo as tendências e como compor essa experiência, esse momento tão rico que é a hora de comer um bom churrasco. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com um programa muito saboroso, muito especial hoje, falando com o Paulo Antunes, Country Manager da Fogo de Chão, sobre o business de food service, falando sobre a própria composição de imagens, os desafios desse momento na indústria, mas também as oportunidades, perspectivas de crescimento e o próprio processo de criação de experiência da empresa. A gente terminou o último bloco falando
desse conceito do gaúcho que cuida da carne desde a elaboração ali, o corte, o espeto, até servir à mesa. E eu queria entender um pouco de como é esse preparo. Existe uma academia fogo de chão? Se eu quisesse virar um gaúcho, eu conseguiria fazer um curso de churrasco com vocês? Vocês preparam os seus churrasqueiros, os seus gaúchos dentro de casa? Como é que é esse processo de formação da equipe que compõe essa experiência? Muito bem colocado. Esse eu diria que é o secret sauce, é o segredo do sucesso da empresa. Churrascaria, eu acho que qualquer um pode montar. Comprar os móveis, comprar a churrasqueira, comprar a carne. Agora, servir da maneira que a Fogo de Chão serve, eu acho que poucos podem fazer, justamente por quanto know-how, por quanto conhecimento a gente investe e desenvolve dentro de casa. Eu estava te dando um exemplo, leva 2 anos para que uma pessoa que entrou, vou fazer um trocadilho aqui, crua, possa colocar a mão num espeto. Então, realmente tem muitas fases de aprendizado e de crescimento. Os gaúchos, as pessoas que servem, são, digamos, o topo da pirâmide do organograma da Fogo de Chão, porque todo o know-how do corte da carne está com eles, do assar a carne, do quanto tempo, quantas peças vai colocar, quantas pessoas estão no salão, quanto vai colocar de sal, tirar o sal e principalmente engajar com o cliente e como servir. Porque nós dois podemos estar na mesma mesa na Fogo de Chão e você curtir a fraldinha ao ponto e eu curtir mal passada. Então ele vai ter que saber como é que ele vai tirar e muitas vezes isso para os experts, eles vão ler o teu prato e o que você deixou para saber, não estava legal, te perguntar, engajar e ter certeza que você saia do restaurante encantado. Voltando à tua pergunta, sim, tem uma universidade Fogo de Chão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde nós desenvolvemos, formamos o nosso pessoal. Claro, vem algumas pessoas do mercado já com know-how, mas nós fazemos questão que elas passem pelos processos e aprenda o jeito Fogo de Chão de cuidar da carne e principalmente de cuidar do cliente. Quando você foi a Fogo de Chão, ela já era uma empresa, digamos, uma empresa de fundo? Ou você acompanhou essa transição? Quando você entrou já era essa estrutura corporativa, né? Quando eu entrei 6 anos atrás, quase, já era uma estrutura corporativa. A empresa é muito avançada, está no 4º fundo de investimento. Quando eu entrei, era da Rome Capital e hoje ela é uma empresa que foi comprada pela Bain Capital mais de 1 ano e 3 meses atrás. Foi em novembro de 23. E é uma empresa muito estruturada, é uma empresa incrível, tudo é fact-based, então ela gera muitos dados e as tomadas de decisão sempre são em cima de análise de dados. Eu vou te dar um dado que talvez assuste assim, o telespectador. Um cliente come, em média, 915 gramas de carne na Fogo de Chão. Nós atendemos 980 mil clientes no ano passado, cada um comeu, em média, 915 gramas de carne. As pessoas se assustam, falam, poxa, eu não como 1 quilo de carne. Ela come, porque a carne é com osso, ela é crua, depois ela perde gordura na limpeza, ela perde algum suco e gordura no assar, vai para o prato e ainda tem algo que é deixado, eventualmente uma gordura ou um nervo e tal. Então é um volume bastante grande e como esse nós temos dados sobre tudo na empresa. Então, por exemplo, uma coisa que pega bastante para vocês é justamente a qualidade da carne, porque cada vez que você leva, por exemplo, um corte que não estava bom, esse corte vira um desperdício, né? Perfeita a tua análise. Um dos grandes investimentos que nós fazemos é no pré-preparo, porque nós sabemos exatamente o que precisa ir para o prato do cliente. Então, se um membro da equipe erra, logo nós conseguimos identificar exatamente pelo que volta do cliente.
Então, nós temos até feedback, sem que o cliente fale, quando nós recolhemos a mesa, de como foi a experiência daquela praça. Isso é sensacional. Não, é o tipo de coisa você não... Quem está de fora do business não pensa que vocês usam esse tipo de... logística reversa para capturar dado, né? Para capturar dado, pesar, e aquilo é cruzado depois com quanto deveria ter sido o desperdício e quanto foi. Dá para montar teste AB, assim, hoje a gente rodou carne do fornecedor X, e aí voltou mais ou voltou menos, então priorizo esse tipo de fornecedor em detrimento daquele, assim por diante? Dá para medir desde a entrada da matéria-prima. Então, tem matérias-primas que são devolvidas por uma série de análises, e depois, até no final da linha, o aproveitamento, que foi exatamente o exemplo que você citou. E vocês têm também esse tipo de métrica para perfil de consumidor? Então, qual o perfil que geralmente a gente atende? Se alguém que está numa, sei lá, data comemorativa, é um almoço de negócios e assim por diante, e como cada um desses grupos consome, e para eventualmente, inclusive, ajustar experiências quando a gente tem picos de um ou outro grupo? Bem colocado, e tem mudado muito. Nós temos essas informações dos nossos clientes, e no passado, 10 anos atrás ou 20 anos atrás, 90% dos clientes usavam terno. E 80% dos clientes do passado eram homens. Hoje, acredite se quiser, 52% dos clientes são mulheres. Hoje as mulheres tomam mais álcool do que os homens e comem tanto quanto. Então mudou esse perfil. Mudou também o perfil que aponta a razão pela qual o cliente vai para fogo de chão. No passado era puramente comemorativo. Hoje, a Fogo de Chão oferece muito mais experiências do que oferecia no passado. No passado você tinha somente o rodízio. Hoje você pode ir na Fogo de Chão para comer um hambúrguer, para fumar um charuto, para tomar uma caipirinha e comer um pastelzinho, sem comer carne. Você pode ir para Fogo de Chão para comer somente o buffet de salada. Você pode ir para Fogo de Chão comer o buffet de salada e o que a gente chama de fogo gourmet, que é o rodízio de um corte, pagar metade do custo do rodízio, do preço do rodízio. Ou você pode ir comer o rodízio, que é a experiência completa, como nós chamamos dentro de casa. Você pode combinar um Wagyu ou um Dry Aged com o buffet de salada. Então, o que era uma experiência, hoje você tem 10. E isso permitiu que você usasse em diversos momentos, não é mais o celebrativo somente. Então hoje você tem os executivos em dia de semana, reuniões menores e mais rápidas, você leva gente que não come carne, você vai à noite com um convidado, você vai final de semana com a família. Então hoje é uma gama muito mais ampla do que era no passado. Isso... a minha própria experiência foi evoluindo. Fogo de Chão me soava muito como essa experiência no final de semana, coisas pontuais. E hoje em dia, como a gente já estava comentando nos bastidores, é muito comum que a gente faça encontros com os nossos clientes por lá. Tem um Fogo de Chão muito próximo ao nosso escritório. E aí a gente sempre que tem, vamos marcar um almoço, quase invariavelmente a gente marca lá na Fogo de Chão, né? E bacana, foi bacana, do quem gosta de negócio, gosto bastante, ver essa evolução da produtização da Fogo de Chão, né? Foi Fogo Gourmet que você comentou, o buffet de salada, e como foram criados, como essas linhas de produtos. E é interessante que são linhas de produtos dentro de uma mesma marca, dentro de um mesmo restaurante. Sim. Né? Mas como essas linhas foram criadas, e essas linhas variam de acordo com as operações de cada país, né? São linhas criadas para cada, digamos, BU, ou não? Vocês têm os padrões, as submarcas globais? É importante isso que você comentou. Você pega outros grupos de restaurante, é muito comum você ter uma marca que fez história
e, digamos, colocou no mapa aquela empresa. E, em função desse sucesso, se criar outras marcas para atrair outros públicos. A Fogo de Chão fez uma sacada que eu achei genial. Quando eu entrei, quase 6 anos atrás, eles estavam fazendo a implantação, então eu participei. E foi muito bacana, que é criar mais de uma experiência no mesmo restaurante. Então hoje você tem a mesa de celebração da família, você tem o business, você tem o esportista que foi lá, você tem o político, você tem a criança. Nós temos até uma unidade no Jardins, perto de um colégio, e eu ia lá visitar, tinha uma reunião que a gente marcava meio-dia, e eu chegava junto com 20 estudantes que iam comer esse modelo mais acessível, com um corte, com um buffet de salada, que custa hoje R$ 126, com 20 estudantes. Então, nós provocamos essas várias experiências num local só, e eu acredito que a marca saiu ganhando, e o cliente também, porque ele pôde usar a Fogo de Chão em mais vezes, em mais ocasiões. E você, eu acho esse ponto de... Porque é uma dor, esse negócio de levar cliente, né? Uma dor você tem se você vai num lugar específico, você vai comer no japonês e a pessoa não come peixe, acabou a experiência, acabou a conversa, um contrato a menos. Exato. Né? Então tem essa diversidade de cardápio, de opções, ajuda a ser essa posição de coringa, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive nós temos peixe no cardápio. E tanto no buffet de salada quanto no cardápio. Você pode pedir o salmão e comer. Próxima vez que eu for lá fazer esse teste, pedir um salmão grelhado lá. Mas você é meu convidado, faço questão que você faça. E nós usamos o salmão da Dan, que é um fornecedor internacional de qualidade. Você vai adorar, tenho certeza. E o objetivo é exatamente esse. Eu acabo comendo carne vermelha quase todos os dias, mas alguns dias eu falo, poxa, eu vou comer um peixe, e é o que eu como. E aí você come a picanha e o salmão, né? Porque ninguém é de ferro. Exato. Estamos batendo esse papo com o Paulo Antunes, Country Manager de Fogo de Chão para Brasil, falando um pouquinho sobre o mercado de food service, falando um pouco sobre as tendências desse setor, os desafios e oportunidades, naturalmente, trazendo essas grandes mentes que fazem o mercado financeiro e a economia brasileira como um todo acontecer. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Paulo Antunes, que é Country Manager da Fogo de Chão aqui no Brasil, falando um pouquinho sobre o mercado de food service, falando um pouquinho sobre perspectivas desse mercado, os desafios, os momentos que a gente encontra no setor e na própria cadeia produtiva, né? Como você que está aí desde o começo já sabe, já perguntou do preço da picanha. E eu queria voltar para esse bloco olhando para crescimento, né? Como vocês olham o crescimento da rede? Você tem um modelo que same store sales, né? Como é que você leva mais gente para aquele restaurante, aí entram as próprias linhas de produto, e onde colocar mais restaurantes. A gente tem vivido um período de Brasil desafiador para a expansão, porque tem uma questão de limitação do crescimento de renda das famílias, etc. e tal, que impacta, por exemplo, justamente o comer fora, que é o ambiente de food service. Mas como vocês têm olhado o crescimento, o que vocês enxergam de perspectivas, onde atacar para continuar mantendo o processo azeitado? Hoje é o dia dos trocadilhos gastronômicos. Não, essa é uma excelente pergunta. Esse tá no centro da nossa estratégia, essa questão, porque não só nós temos expandido o número de lojas, mas temos investido para aumentar a frequência do cliente no ano, para que same stores a gente também cresça em termos de faturamento e de guests. Uma das estratégias foi o que eu comentei anteriormente, que é aumentar o número de experiências no mesmo restaurante.
Então você aumenta as ocasiões que você pode ir e com um bom serviço, que a gente costuma dizer que a gente pega o cliente no colo, com um bom serviço ele volta. Seja para comer o hambúrguer, seja para comer somente o buffet de salada, que a gente chama de market table, que são produtos frescos, seja para comer o market table com um corte, ou a costela premium, ou a alcatra, ou a fraldinha, você pode escolher um desses e comer à vontade, ou o rodízio, que são os 18 cortes, que é o carro-chefe, continua sendo ainda 80% da nossa venda, continua sendo a experiência completa. Ou você pode combinar o buffet de salada com um corte indulgente, que são 2 cortes de dry aged, ou T-bone ou tomahawk, e 2 cortes de wagyu, ou a fraldinha, ou o New York strip. Então, hoje, são diversas as ocasiões que você pode ir na fogo de chão, seja para um drink, para um charuto, para comer a carne, ou comer o peixe ou o frango. Então nós temos um galeto primo canto também, que é trazido, cortado numa metade, e quem opta pelo frango pode comer quantas vezes quiser. E adicionado a isso as nossas 3 linguiças, que são artesanais, uma apimentada, uma sem pimenta e a morcilha. E então, assim, são várias experiências para que o cliente possa aumentar a frequência sem stores. Toda vez que eu estou saindo, eu vou pegar o elevador para ir na fogo de chão lá eu falo, poxa, hoje eu vou pegar o gourmet, não vou pegar todos os cortes não. Aí chega lá, passo nos 2 primeiros espetos que passam, eu já muda de já sinal. Mudei e eu fui pro rodízio completo. Mas, inclusive, eu vou fazer um pedido aqui no ar. Você falou das 3 linguiças, né? Tem uma coisa que eu sinto falta. Uma linguiça de frango ou bovina. Bem colocada. Nós acabamos de lançar a linguiça de costela. Maravilha! A próxima ida lá. Você é meu convidado, você vai ter que provar essa linguiça de costela, que está muito boa, muito já suculenta. Estou com 2 saídas aqui, né? O salmão e a linguiça de costela. Pronto, você já tem 2 compromissos na tua agenda. Já tenho 2 compromissos na minha agenda. Pô, eu gostei muito desses compromissos aqui. Você precisa vir mais vezes no programa. Com prazer. E a gente já traz as inovações de carne e aí já vai instigando a experimentação. Pô, linguiça de costela achei interessante, hein? Linguiça de costela e servida no espeto. Servida no espeto. Servida no espeto. Muito bom, né? Essa parte eu gostei bastante. Me conta uma coisa, como vocês enxergam concorrência, né? Porque dentro dessa composição de experiências no mesmo restaurante, eu imagino que vocês depois subsegmentam, fazendo um paralelo dentro da Condinheiro, a gente enxerga assim, a gente dificilmente classifica um grande concorrente global lá do serviço. A gente tem lá concorrentes da área de consolidação de carteiras, tem lá concorrentes para base de dados, para SaaS, on demand, a gente tem os produtos personalizados, mas a gente, pelo menos, não conhece ninguém que faça todas as soluções integradas. E eu imagino para vocês, dentro dessa composição, seja a mesma coisa. Vocês têm concorrentes que, quando vocês miram em gourmet, tem concorrentes para rodízio e assim por diante. Mas como vocês enxergam essas batalhas? Vocês estão roubando do prato de quem, né, no dia a dia ali? Bem colocado. Hoje no food service, principalmente no nosso setor, tem um leque enorme de concorrentes. Tem os concorrentes no mercado de carne. Você fala, eu vou sair e vou comer uma carne. Agora, acaba tendo, por exemplo, nós estamos com uma estratégia de aumentar o número de lojas na mesma cidade, para que a conveniência também seja maior. Então, na hora de você optar, eu vou para uma determinada região, o que nós vamos comer? Nós vamos comer um japonês, nós vamos comer um italiano, ou nós vamos comer uma boa carne? Poxa, ali tem fogo de chão, nós vamos comer uma boa carne. Então, não é uma concorrência que a gente mede só quem trabalha com carne ou com churrasco. Então, hoje, todos que estão no food service acabam sendo concorrentes. Por esse leque que nós abrimos e pela conveniência, a gente vai de fast food a restaurante que trabalha massa, que trabalha comida japonesa. Então, todos eles estão concorrendo aí pelo mesmo stomach share,
Stomach shares é uma boa outra métrica, né? Falando em stomach share, como é que é a dinâmica, a composição de estrutura de receita para o restaurante? Porque uma coisa é você leva o pessoal lá por comida. Mas você, como você comentou, você vai compondo experiências, né? Você tem bebidas, os drinks, uma estrutura de happy hour, que você pudesse comer um pastelzinho e tomar um chopp. Como vocês compõem o share da receita de fogo de chão dentre subprodutos, que aí é diferente você pegar as linhas, né? O que é gourmet, o que é rodízio, etc. O que é, digamos, core business, a comida, e o que é esse cross-sell de produtos, né? Perfeito. Em função dessa diversificação que nós fizemos, nós estamos cada vez com mais fatias da pizza crescendo no nosso bolo. Nós tínhamos antes 100% rodízio. Nós nos especializamos em vinhos e em drinks. Então, hoje já 20% da nossa receita vem de álcool, bebidas e drinks não alcoólicos. Então, esse é um share importante. Já 4, 5% vem de experiências outras, indulgent cuts. Isso acaba sendo muito fácil, como diz o Carlos Ferreirinha lá, o gosto não retrocede, né? Então, quando você vai uma vez na Fogo de Chão e prova um dry aged, 32 dias de Angus puro, que fica maturando a seco, realmente é uma experiência única. E aí, depois, vez ou outra, você volta a querer. Idem quando você come um Wagyu, que é a experiência máxima, que tem um marmoreio, uma gordura entremeada nas fibras, ela não é exagerada, mas aí tem... O marmoreio ele tem uma escala de 1 a 10, de 1 a 12, desculpa, e o nosso marmoreio fica entre 5 e 6. Então é algo muito saboroso, faz uma massagem no palato, e aí você quer comer de novo uma outra vez, mesmo que seja... A gente brinca, isso aqui é um corte para compartilhar. Então, você está numa mesa de 5, 6 pessoas, você vai comprar um New York Strip e cada um vai comer 2 fatias para encerrar a experiência. E como foi a evolução desses ciclos com o período de pandemia? Porque a gente teve um período onde as pessoas iam um pouco a restaurante, ao mesmo tempo, quando puderam ir ao restaurante, queriam aproveitar essa ida. Como é que vocês viveram esses ciclos e como vocês foram percebendo a mudança no perfil de consumo de quem visitava as unidades? A pandemia para o setor de restaurantes foi um tsunami, né? E principalmente para nós, que a experiência ao vivo é tão importante, foi muito duro ter que fechar os restaurantes. Imediatamente nós começamos a servir, a fazer pela plataforma do iFood e servir as pessoas em casa. Então, isso passou a compor o equivalente a 10% da receita do restaurante quando estava aberto. Mas depois, quando o restaurante reabriu, isto baixou para 4%, 5% e se mantém até hoje. É uma experiência bacana, são cortes com mais gordura que a gente manda para casa do cliente, que viajam melhor. No entanto, é outra experiência quando você tira da churrasqueira e leva para o prato do cliente. Não dá para transportar o gaúcho pelo iFood também? Ainda não. Ali na moto. Aí, você comentou, tem até a experiência do corte da carne diferente, né? Então inevitavelmente você não vai conseguir transportar esse mesmo conceito, né? É verdade, nós ficamos muito contentes com a tecnologia que nós desenvolvemos, hoje representa 5% do nosso faturamento, é importante, muitas vezes o cliente não pode vir e quer ter a experiência fogo de chão, ele tem na casa dele. Agora, com o serviço, aí tem que vir ao vivo. Aí, como foi a evolução em termos de crescimento? Como é que tem sido o crescimento de vocês nos últimos anos? E como isso conversa com uma coisa que não tem como não perguntar, que é margem, né? Que é um business de
de salão, de mesa rodando. Então, um nível de escala implica também em permitir uma melhor rentabilidade. Como tem sido esse jogo, né, aí especialmente nos últimos 5 anos, desse pós-pandemia? O pós-pandemia, eu diria que nos impulsionou. Nós estávamos gestando uma série de mudanças pré-pandemia que o tempo de quase dormência da pandemia nos fortaleceu a ponto de estar prontos para lançar todos esses novos serviços quando nós saímos da pandemia. Então eu digo que o crescimento foi 2 dígitos baixo em todos esses anos depois que nós saímos da pandemia. E nós estamos muito contentes, permitiu inclusive a venda para um novo fundo de investimento por $1,1 bilhão, e isso há quase um ano e meio atrás, e nós seguimos nesse crescimento de 1 dígito alto, 2 dígitos baixo de venda, considerando as novas aberturas. Então, nós temos crescido same-store sales e temos crescido vendas totais. E você comentou da comodidade. O que é plano de crescimento de unidades, número de unidades para os próximos períodos aí? Já para ir sabendo onde mais eu posso. É que agora a comodidade de ter uma Fogo de Chão atrás do escritório chega ótimo. A ser maldade eu ficar falando que precisa de mais loja, né? Isso foi planejado. Foi tudo planejado. Na verdade, a gente foi escolhendo os possíveis prédios a partir da unidade de Fogo de Chão. Né? Nós temos um planejamento de crescer no mínimo uma loja por ano de forma orgânica, e aí, dependendo das oportunidades, levar isso para 2 lojas por ano aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, já o número de crescimento é muito maior, capitaneado pelo Barry McGowan. A estratégia anual é de abrir entre 10 e 15 lojas por ano. E o perfil a gente estava comentando sobre o perfil de uso do Fogo de Chão. Então, o pessoal ia de terno, não vai mais, né? Agora a gente tem uma presença feminina maior. Mas a gente, lá no primeiro bloco, eu tinha feito a provocação da própria evolução de renda média familiar brasileira. Como é que vocês têm lidado com essa, digamos, restrição econômica? Né? O público foi mudando, então a gente foi encaixando faixas de renda aqui diferentes, isso foi compondo essa... Por exemplo, vocês continuaram crescendo, né? Se alguém eventualmente saiu da base, outras tantas entraram para compensar esse net. Vocês foram vendo mudanças de perfil das pessoas que visitavam os restaurantes? Muito bem colocado. Em função desse maior número de oferta e maior número de ocasiões que a pessoa pode consumir na Fogo de Chão, nós temos mudado sim, visto a mudança de perfil sim em quem tem ido até os nossos restaurantes. Vou dar um exemplo. A conveniência acaba atraindo muito. Então você tem na hora do almoço concentrado 2 horas e na hora do jantar concentrado 2 horas. No entanto, todas as nossas unidades funcionam ininterruptamente do meio do dia até o último cliente. Então, por acaso, se uma entrevista sua se estender e você sair às 3:30 da tarde, você vai sentar na Fogo de Chão e vai ter um gaúcho fazendo uma curadoria só para você ou para quem estiver no restaurante e vai te atender a qualquer momento. Então, esse é um exemplo de que a conveniência acaba atraindo perfis diferentes e sendo até oportunista em aumentar o faturamento. Mas agora você me deu outra dica, eu vou começar a ir só às 3 da tarde. Eu vou pegar só as carnes no ponto que eu preciso. Cara, eu gosto de carne. Isso aí, para os gaúchos deve ser ofensa, mas eu gosto de carne bem passada. Então é um desafio, porque você vai na mesa, tá todo mundo pedindo mal passado, aí você pede discretamente aqui, ó, eu quero um bem passado. Tenho certeza que a gauchada vai te pegar no colo lá e vai te servir bem passado. Não, vou fazer esse experimento, e aí mas eu vou fazer questão de um dia, 4 horas da tarde, para ter essa experiência da curadoria pessoal, né? Depois me escreve ou me chama, que meu escritório é atrás ali da loja da Bandeirantes. Ah, que bacana! Não, pode deixar. Prazer. Vou fazer isso. Estamos batendo esse papo com o Paulo Antunes, Country Manager de Fogo de Chão
para o Brasil, falando um pouquinho sobre o mercado de food service, falando justamente sobre os desafios dos momentos, o que foi tração de crescimento para a companhia e para esse mercado ao longo dos últimos anos e o que a gente tem de perspectivas e oportunidades também para esse setor, além, naturalmente, de aproveitar a oportunidade para matar as próprias curiosidades. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Paulo Antunes, Country Manager da Fogo de Chão, falando um pouquinho sobre a companhia, sobre as perspectivas para food service, falando sobre linhas de crescimento, como aproveitar, surfar essas ondas de oportunidades, naturalmente, como foi conduzir também os pontos de dificuldade, onde adaptar o negócio para cada novo cenário. E eu queria voltar nesse bloco, você comentou sobre a venda para o bem. Você tem ações listadas lá também ou é tudo private company? A empresa já foi capital aberto lá nos Estados Unidos, mas fechou capital 2 fundos atrás. E é privado, é tudo da Bain Capital. Então o pessoal foi lá e pegou as ações de volta. Tem aquele negócio, né? Você começa a ver, a gente está tendo onda de recompra de ações aqui no Brasil, é um sinal de que o próprio management começa a achar que a companhia está barata. Eu acho engraçado, eu acho que discussão de direito minoritário é uma das discussões que eu mais defendo e eu sempre apoio. Mas uma coisa eu acho engraçadíssima. A empresa tá com as ações desvalorizadas e o pessoal sentando a lenha. Aí a empresa vai lá e anuncia uma recompra. Aí todo mundo fala, não, isso é um absurdo. A empresa estava barata, vocês não podem fazer uma recompra. Eu falei, por que você não... Por que você estava falando mal 6 meses atrás? E tem um caso rodando agora, que quem está atento ao mercado vai pegar a referência. Agora todo mundo não estava tão barata, né? Pois é. Agora se perdeu a oportunidade. Agora Fogo de Chão agora só indo comer o rodízio. Exatamente. Ué, muito bom. E você comentou das experiências gastronômicas com os cortes de Wagyu, né? Ela é quase uma sobremesa. Você comentou de ser esse prato de encerramento. Isso. Como é o próprio jogo de complementaridade, a gente estava falando de bebida, share por aí, mas tem a parte de sobremesas, esse complemento da experiência. Como vocês vão incentivando esse tipo de mercado? Porque naturalmente você vai no rodízio, geralmente você aproveita muito, né? Aí chega a hora da sobremesa, você está lá já desolado, né? Como é que vocês equilibram isso para garantir também que você tenha esse grande finale na experiência do consumidor? Eu vou dizer, quem nunca foi a Fogo de Chão, comeu a experiência completa, o rodízio, e comeu depois um creme de papaya com cassis, não completou o álbum. Tem sobremesas que casam muito com a experiência de carne. E a Fogo de Chão tem sobremesas tradicionais, como o creme de papaya com cassis. E nós viemos inovando ao longo dos anos. No ano passado lançamos uma mousse de chocolate nova, que são 3 chocolates. Tem uma ganache, tem um chocolate ao leite e tem uma crocância, então vale muito a pena experimentar. Nós lançamos também uma collab no ano passado com a We Coffee. Era uma sobremesa que tinha até uma pirotecnia que se acendia a sobremesa, era muito bacana, e um papel que desaparecia, queimava inteiro, e aí aparecia uma bola de chocolate, enfim, muito bacana. E estamos para lançar outra collab. Então a gente está sempre inovando e lendo. A gente consegue unir a tradição, então sobremesas que são aclamadas há décadas, nós mantemos e tem uma saída muito grande, e também estamos oferecendo novas coisas para aqueles que depois de se deliciar com as carnes ainda guardou um espacinho para o doce. Conta aí umas novidades também. A gente falou
eu já aprendi muita coisa aqui, né? Já aprendi que eu tenho que comer a língua de costela, tenho o salmão, mas o que você pode provocar aqui a audiência com novidade que está por vir aí, um pratinho diferente, um menu diferente? O que você pode trazer de novidade para a gente aí para marcar a audiência? Nós temos chama-se Test Kitchen, que desenvolve receitas. Nós temos um chefe dedicado, chama-se Antonio Iocchi, é um italiano. Ele fica em Dallas desenvolvendo novas receitas para toda a rede. Então você vai na Fogo de Chão, vai encontrar receitas no buffet de salada que 2 meses atrás você não conhecia. No lado de sobremesas também temos feito essas collabs e essas novidades. Tem uma muito bacana para ser confirmada aí nas próximas semanas. Eu vou dar uma dica, tem a ver com doce de leite. Então é o que eu posso dizer hoje. Já tô ansioso pela panqueca. Aos amantes de doce de leite vai ter uma surpresa. E, por fim, nós trazemos surpresas com os cortes. Nós colocamos filé mignon com osso um tempo atrás. Servimos um T-bone e um tomahawk, sem ser dry aged, mas na mesa, incluído na experiência. E tem novidades por aí. Nós estamos misturando algumas raças com produtores. Então você tem Angus puro, que hoje os nossos cortes todos são, e nós temos 2 cortes de Wagyu fora da experiência completa. Nós estamos fazendo algumas experiências de cruzamento de raça Angus e Wagyu para aumento do sabor sem necessariamente ter o aumento da gordura. Então tem bastante novidade sendo gestada aí. Você comentou sobre a vantagem de a experiência como esse carro que puxa, digamos, a vantagem competitiva da companhia. Aqui nos Estados Unidos, eu imagino que essa marca fique ainda mais forte, porque o conceito do, digamos, espeto corrido é muito brasileiro, né? Então lá deve ser quase uma associação 1 para 1, né? Quem conhece esse tipo de experiência conhece ver a Fogo de Chão. Agora, aqui, a gente tem, que é o berço disso, como vocês entendem como vocês entendem os diferenciais? E aproveitando já com o próprio porte da companhia, né? Como digamos, a escala ajuda vocês a melhorar essa experiência e tecer essa vantagem competitiva? Sem dúvida, nos Estados Unidos, ser o guardião dessa cultura gaúcha, da hospitalidade, da arte do churrasco, é um diferencial brutal. E em função disso e do cuidado que nós temos em conectar a tradição com a inovação, então reverenciando tudo que é tradicional e inovando dentro de parâmetros que nós consideramos que têm relação com a cultura, tem nos dado uma vantagem competitiva enorme para crescer. Outra questão, que eu acho que é um dos fatores que é, digamos, de sucesso do berço da restauração, desse mercado, é o foco nas pessoas. Por mais que você tenha receitas de sucesso, no caso da Fogo de Chão, a qualidade da carne e o corte, você ter o gaúcho engajando com o cliente, e gaúchos do Rio Grande do Sul e de todos os outros estados do Brasil e de fora. Ter essas pessoas treinadas para engajar dessa maneira tão hospitaleira e pegar o cliente no colo, eu acho que é o segredo e que é bastante difícil de copiar, por isso a Fogo de Chão está se desenvolvendo da maneira que está. Fantástico bater esse papo com você. Queria agradecer imensamente aqui sua participação, por me divertir bastante, tirando minhas dúvidas. Espero que a audiência também tenha gostado, aprendido um pouco sobre o mercado e sobre a própria experiência de condução da Fogo de Chão. Queria também te deixar à vontade para deixar os contatos da companhia, quem quiser procurar saber mais informações de vocês.
O espaço é seu com o público. Muito obrigado. Por favor, fogodechão.com.br. Conheçam a nossa experiência e se vocês são convidados a vir experimentar a arte do churrasco e a hospitalidade gaúcha em uma unidade da Fogo de Chão aqui no Brasil ou fora, vão ser muito bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Muito obrigado, Paulo. Foi um grande prazer e muito obrigado, inclusive, mais uma vez, por tirar essas curiosidades e permitir que a gente saiba um pouquinho mais do processo por trás do restaurante. Foi um grande prazer estar aqui com você e dividir com a tua audiência um pouco da nossa história. Muito obrigado naturalmente a Fogo de Chão por ceder aqui a participação do Paulo e muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia e pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda e quarta-feira às 15h30, sexta-feira com as edições especiais também às 15h30 e as nossas edições, nossas reprises aos finais de semana. Você que perdeu um programa durante a semana, não perca também lá no fim de semana. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro e como ela pode ajudar você, seus investimentos e o seu negócio, visite também www.comdinheiro.com.br e manda para a gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. Eu sempre falo, você pode ficar à vontade para chamar a gente para um café, mas agora eu vou reforçar, você pode chamar a gente também para ir no almoço do Fogo de Chão, não vou ficar chateado de fazer a troca, tá certo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência e até a próxima.